Esta é a 26ª mensagem sobre a autoridade espiritual. Estamos vendo ainda as manifestações da rebeldia do homem. E à guisa de introdução, nós vamos passar rapidamente pelo que vimos na última vez. Nós já vimos as manifestações da rebeldia do homem e vimos que a rebeldia do homem se manifesta mais claramente de três maneiras: através de palavras, através da razão e através dos pensamentos. Vimos a manifestação da rebeldia do homem através de palavras e vimos também a manifestação da rebeldia do homem através da razão. Mas nós não terminamos esse ponto ainda. Nós vimos que, primeiramente, que a injúria ou a ofensa à autoridade vem da razão. Nós citamos o caso de Corá e seu grupo de 250 líderes que estavam cheios de razões para se rebelarem contra Moisés e Arão. Razões que eles tinham de acordo com o que eles pensavam e achavam. Datã e Abirão, parece, tinham também razões ainda mais fortes para dizerem a Moisés palavras rebeldes, como eles fizeram. Nós vimos, em segundo lugar, que seguir o Senhor exige libertação da razão. Depois vimos, em terceiro lugar, que Deus jamais argumenta. E aqui queremos falar um pouquinho mais, embora já tenhamos visto isso da última vez. Nós vimos que em Romanos 9:11, o apóstolo Paulo provou aos judeus que Deus também chamou os gentios, coisa que os judeus não entendiam assim, embora as escrituras estejam cheias de profecias nas quais e através das quais o Senhor havia dito isso. Mas então ele provou aos judeus que Deus também chamou os gentios. Nós vimos que se tudo é de acordo com a eleição de Deus, porque ele não deveria escolher os gentios? Nós estamos falando de uma eleição, de um propósito, de uma escolha, num contexto abrangente. Romanos 9:11-12, nós vimos, está escrito assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, os gêmeos aqui são de Isaac e de Rebeca. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Se nós temos aí no meio desta palavra um parêntese. Tirando o parêntese, nós leríamos assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então, o texto mostra claramente que nenhum deles havia feito qualquer coisa boa ou má, quando Deus escolheu que faria o que ele fez através de um deles e não através do que normalmente seria aquele por quem Deus devia fazer, porque era o primogênito. Não foi através do primogênito, foi através de Isaac, de Jacó, que nasceu depois de Esaú. Olhando com os olhos da razão, nós dissemos, supomos que Deus amou a Jacó, o Jacó traiçoou ele e rejeitou o honesto Esaú. Isso aos olhos humanos, de acordo
com o julgamento que eu e você fazemos, até mesmo à luz dos relatos bíblicos, nós então podemos chegar a essa conclusão. Então, supomos que Deus amou a Jacó, que era traiçoeiro, e rejeitou o honesto Esaú. Eu confesso a vocês que eu nunca consegui ver Jacó dessa maneira, mas eu sei que é o que todo mundo diz, e as Escrituras parecem mostrar isso do ponto de vista humano. Romanos 9, 13 a 15, diz assim: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus não rejeitou o homem Esaú, Deus rejeitou realizar o plano dele através da linhagem de Esaú. Deus não estava rejeitando o homem, estava rejeitando fazer o que ele fez através da linhagem de Esaú. Ele escolheu a linhagem de Jacó para realizar o seu plano. Como está escrito também, Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, não há uma razão plausível para as decisões e escolhas de Deus. A razão nem sempre vai entender os caminhos de Deus. Na semana passada, antes de ler o texto, vamos ler o texto. Romanos 9, 16, 18 diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Na semana passada dissemos que, primeiramente, Faraó endureceu o seu coração em relação à palavra de Deus. Mas, depois de sucessivas vezes dele ter endurecido o seu coração, aí foi Deus que agiu e endureceu o coração do Faraó. Endurecer o coração de alguém, nós dissemos, não significa fazê-lo pecar ou induzi-lo a pecar. Deus não fez e não fará isso jamais. Eu vou ler um texto que não está no script. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este por este arrastado e seduzido. E o texto que nós vamos ler agora de Romanos 1, 24, tem como título: endurecer o coração de alguém não significa fazê-lo pecar, mas simplesmente desistir dele. O texto diz: por isso Deus os entregou. Está falando de pessoas que recusaram a dar ouvidos à revelação que Deus fez de si mesmo. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, ou seja, aqui está referindo-se ao lesbianismo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental improvável para praticar o que não deviam. O verso que eu não li, o 27, fala sobre o homossexualismo também. Por que essas pessoas chegaram a esse ponto? Porque elas
Por que o texto diz que Deus os entregou? Não quer dizer que Deus os induziu, mas quer dizer que Deus deixou que eles estivessem entregues aos seus próprios desejos, uma vez que eles se recusaram a dar ouvidos à voz, à direção e à orientação de Deus. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três. E quando nós nos recusamos a ouvir, então Deus nos entrega. Deixa que nós conduzamos a nossa própria vida do jeito que a gente quer. Mas isso vai ter os resultados que não são bons. O que o capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, vai descrevendo é a degradação do homem que se recusou a receber a mensagem que Deus trouxe a ele, a revelação que Deus fez de si mesmo a ele. Como o homem se recusou, o homem foi entregue a seus próprios desejos. Quando o homem entrega a si mesmo, aos seus próprios desejos, não sai coisa boa. Há uma degradação. Se você for lendo no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18 até o final, você vai ver uma degradação. A pessoa vai descendo, até chegar lá no fundo do poço. O poço da perversão, da maldade, do mal mesmo. Prevendo as objeções com relação a esse assunto, o apóstolo Paulo disse no verso 19: mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? O apóstolo reconheceu a importância, a força desse argumento, e por isso ele prosseguiu. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: com Deus não se discute, com Deus não se argumenta, com Deus não se questiona. Você não pode compreender Deus através de questionamentos. Você pode até dizer: Deus, eu gostaria de entender o que eu não estou entendendo, mas questionar as decisões de Deus, o porquê dele agir assim, não dessa maneira, o porquê dele proceder da maneira como ele procede, quer no contexto da história, quer no contexto da sua vida particular. Isso não cabe a mim nem a você discutir. Isso nós vimos pormenorizadamente na última mensagem. Agora vamos ver em quarto lugar, a glória de Deus liberta da razão. Não é fácil para o homem deixar de dizer palavras ofensivas. Ainda mais difícil ver-se livre do raciocínio. Watchman Nee, que escreveu o livro Autoridade Espiritual, no qual temos nos baseados nos tópicos desse livro para trazer a mensagem que temos trazido para vocês. Ele morreu em 1971, morreu na prisão, depois de 20 anos preso na China, ele morreu nessa data. E ele testemunhou dizendo: quando eu era jovem, frequentemente me ofendia pelas coisas exorbitantes que Deus fazia. Mais tarde, li Romanos 9, e pela primeira vez em minha vida percebi um pouco da autoridade de Deus. Comecei a perceber quem eu era, apenas um ser criado por Ele. Como me atrevia a lhe responder com minhas mais razoáveis palavras? Deus está acima de tudo e vive numa glória inatingível. Eu já disse aqui e volto a dizer: não tente entender as razões de Deus.
Não tente entender Deus no sentido de A mais B igual a C. Você vai ficar maluco. Eu sei que uma vez eu já parei e comecei a pensar quando tudo começou, como começou. Deus não tem princípio, não tem fim. É impossível você entender isso. Você tem que aceitar pela fé. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Antes de tudo eu já era. E vou ser até o fim. Vou ser até eternamente. Não tem fim. Você, o finito, não pode entender o infinito. O mortal não pode entender aquele que é mortal com a mente mortal. A Bíblia fala que vai haver um dia que nós vamos ter um entendimento maior do que o que nós temos hoje. Que hoje nós vemos como por espelho, enigmaticamente. Mas virá o dia que vamos ver claramente, vamos entender tudo claramente. Até lá eu tenho que aceitar pela fé aquilo que Deus fez e a maneira como Ele faz e como Ele age. Não cabe a mim discutir com Ele, não cabe a mim argumentar com Ele. Deus está acima de tudo e vive numa glória inatingível. Alguém vai dizer, bom, não vamos misturar as coisas, né? A palavra de Deus diz em Isaías 57, versículo 15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito, ao coração quebrantado. O mesmo Deus que é impossível de ser atingido no seu entendimento, na sua grandiosidade, é o mesmo Deus que vem viver em mim e você, vem se revelar a mim e a você aquilo que Ele quer que eu e você saibamos. Se nós víssemos uma fração da glória de Deus, nos poríamos de joelhos e jogaríamos fora todos os argumentos. Essa foi a experiência de Jó, depois de tudo que ele passou e experimentou. O livro de Jó nos informa que Jó não pecou, mas ele argumentou, ele fez algumas argumentações e ele questionou algumas coisas que ele estava vivendo, que ele entendia vinha de Deus, e de fato veio com a permissão de Deus, embora o mal que tenha vindo sobre ele não fora da mão de Deus, mas Deus havia permitido que o inimigo tocasse nele, e tocasse até uma certa medida, e não mais além daquilo. Mas depois de tudo que ele viveu, e do entendimento que Deus trouxe a ele, mostrando que ele não era tão expert nas coisas que ele pensava que era, que ele não era tão sábio como ele pensava que era, a ponto de poder discutir certas coisas com Deus. Então, a experiência dele é relatada no capítulo 42, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Essa foi a pergunta que Deus fez a Jó. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, Jó disse, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Em outras palavras, falei o que não devia ter falado, porque eu não conhecia,
o suficiente para falar, como se fosse doutor no assunto. Tu disseste, agora escute e eu falarei, Deus falando com ele. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E ele continuou dizendo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Meus ouvidos, verso 5, já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não há evidências de que Jó tivesse literalmente visto Deus. Mas ele hoje tem um conhecimento revelado de Deus. Quando ele escreveu isso, ele tinha esse conhecimento revelado de Deus muito maior do que o que ele tinha antes, quando fazia os seus questionamentos. E quando ele conheceu a grandeza e o poder de Deus, então ele se sentia indigno, como ele disse, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó reconheceu, quem sou eu? Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para inquirir dele? Por que ele age assim ou assado? Eu não sei se vocês se lembram, mas nós cantamos aqui durante muito tempo um cântico baseado nos primeiros versos desse capítulo, que diz, sei que podes fazer todas as coisas e um dos teus planos pode ser frustrado. Se você souber, você cante comigo. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Sempre seguirei a ti, Senhor, os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão meu crescer, se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Então, só quem vive muito distante da glória de Deus pode ser soberbo, a ponto de querer discutir com Deus, de querer argumentar com Deus. Essa é uma razão pela qual, quando você for falar de Jesus para alguém, você não tem que discutir. A gente não discute o que Deus disse e acabou. É a palavra dele. Creia quem quer e quem tem juízo. Pronto. Não é algo que deva se discutir. A palavra de Deus diz assim e pronto. Não tente argumentar, não tente insistir. Se o Espírito de Deus não convencer a pessoa, você não vai convencer. Então, fale a palavra, não discuta, porque a discussão aumenta as paredes entre você e a pessoa que você quer alcançar. Os que vivem assentados nas trevas é que podem viver, e vivem pelo raciocínio.
Isso fica muito claro em Efésios 4, 17 a 18. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Como é que os gentios vivem? Eles vivem com base no que eles pensam e agem. Pensam e acham que é o certo. Alguém já disse: cada cabeça uma sentença, não é? O texto continua dizendo: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Que ignorância é essa? Eles podem saber muito, podem ter conhecimento humano, é o que o Atmani chama de conhecimento da árvore da vida, é um conhecimento natural. Podem ser eruditos, podem ser muito cultos, podem conhecer muitas letras, mas eles ainda permanecem obscurecidos no entendimento, porque o entendimento de Deus vem através da palavra de Deus e vem pelo Espírito de Deus. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Você lê a palavra e você só pode entendê-la se você a ler como quem quer realmente encontrar Deus nela. Não é uma forçação de barra, é uma questão de ler com o coração aberto para Deus. E Deus vai te falar através da palavra. Quando o Senhor concede a alguém um pouco de luz, permitindo que se veja um pouco da glória de Deus, então essa pessoa vai cair como se estivesse morta. Nós temos dois casos. O primeiro é o de Daniel. Daniel, capítulo 10, versos 5 a 9, depois os versos 15 e 17. O texto diz assim: olhei para cima, é Daniel escrevendo, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo. Na realidade, ele teve uma visão do Senhor Jesus no contexto do Velho Testamento, mas é esse o entendimento do texto. Seu corpo era como berilo. Berilo é uma pedra preciosa. O rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Os irmãos estão vendo como é que uma pessoa que tem um encontro com o Senhor, e quando o Senhor se revela a alguém e essa pessoa entende quem ele está vendo, entende que é o Senhor, ela se sente como Daniel. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Literalmente ele desmaiou. Tamanha grandeza da presença e do poder de Deus ali diante de Daniel. O verso 15 diz: quando ele me disse isso, prostrei-me. O Senhor me encoraja e o levanta e o ergue. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra sem conseguir falar.
Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Muito se tem dito de pessoas que caem sob o poder de Deus. Eu não questiono, eu fico na minha, não digo que é, que não é. Eu não vejo nenhum respaldo na Bíblia para a gente fazer o que as pessoas fazem. Alguns fazem, jogam paletó, todo mundo cai, ou fazem assim, a pessoa cai. Eu pergunto, para que isso? Por que ela está caindo? Na Bíblia nós temos 2 relatos de pessoas que caem pelo poder de Deus. Elas tiveram um encontro com Deus. Em 1973, eu já contei isso para vocês, eu tive uma experiência com Deus que eu nunca vou esquecer. Eu estava louvando a Deus, e louvando a Deus por coisas que pela fé eu cria Ele ia me dar, embora tudo parecesse dizer o contrário. E Deus veio a mim como nunca veio antes e nem depois disso. E a intensidade da presença dele foi tão grande que eu disse: para, porque eu não aguento mais. Eu tinha a impressão que eu ia morrer, literalmente, eu não podia suportar. Tamanha a intensidade. Depois eu me arrependi de ter dito, porque simplesmente parou mesmo ali naquela hora. Mas nós vamos ver um outro caso, é relatado em Apocalipse 1, 12, 18. É o caso do apóstolo João. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Vejam a semelhança com a visão de Daniel. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Aqui não é igual ao de Daniel. Essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, às quais ele vai se dirigir depois. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada simboliza a palavra de Deus. Sua face era como o sol, como brilha em todo o seu fulgor. Qual foi a reação de João? Quando o vi, caía a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, são as chaves da morte e do inferno. Então os irmãos vejam que essas pessoas literalmente caíram ao terem um encontro com Deus. E essas pessoas nunca mais foram as mesmas depois desse encontro. Minha vida foi totalmente mudada no momento que o Senhor veio sobre mim dessa maneira. Se alguém cai sob o poder de Deus, então tem que haver mudanças. Porque senão, se ela continua a mesma coisa, então não sei. A Bíblia fala assim.
Se vislumbrarmos a glória de Deus, não nos atreveremos a discutir com Deus. A rainha de Sabá viu um pouco da glória de Salomão e ficou maravilhada disso. Ela disse que nunca tinha visto coisa igual. E tudo que ela viu quando ela visitou o reino de Israel, que tinha Salomão como rei, ela disse que sobrepujou e muito a tudo que ela já tinha ouvido falar acerca dele. Agora, alguém maior que Salomão está nesse lugar e ele está presente. E que importa o que eu penso? Nada. Importa o que ele diz na sua palavra. Desde que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a razão se tornou o princípio da vida do homem. Tudo que eu e você fazemos é com base na razão. As nossas escolhas, as nossas decisões são todas com base nisso. Só depois que nós contemplamos a glória de Deus, nós percebemos que somos apenas pó. Meu pensamento, meu argumento, minha razão pode estar a 1000 por hora. O que importa não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu raciocínio, não é o meu raciocínio, não é a minha razão, é aquilo que Deus disse na sua palavra. Quanto mais uma pessoa vive na presença de Deus, menos ela discute ou argumenta. Se alguém discute muito, sabemos que ela jamais viu a glória de Deus. E quando falamos em ver a glória de Deus, não significa ver Deus, mas ver com os olhos espirituais aquilo que Deus é, através das Escrituras e da revelação que Ele traz a cada um de nós. Se alguém discute muito, nós sabemos que essa pessoa jamais viu a glória de Deus. O Atmani diz: nestes últimos anos estou começando a aprender que Deus geralmente age sem razão. Você não encontra uma explicação para o mover dele. Ele não pede licença para você, para ele fazer o que ele tem que fazer. Ele não pergunta se o tempo é bom ou legal. Ele faz no tempo dele, do jeito dele e da maneira dele. Mesmo que eu não entenda o que ele faz, ainda assim aprendo a adorá-lo, pois não passo de um servo. São palavras de Atmani. Se eu entendesse tudo que ele faz, eu próprio me assentaria no trono. Se você sabe tudo que Deus faz, entende tudo acerca de Deus, então você é Deus igual a Ele. Mas quando vi que Ele estava muito acima de mim, Ele dizendo que só Ele é o Deus das alturas, eu me prostrei no pó e cinzas, e todo o meu raciocínio desapareceu. Não estamos dizendo com isso que Deus, você não tem que pensar, não tem que raciocinar, nada disso. Mas estamos dizendo que com Deus todo o raciocínio humano vai para o brejo, cai por terra. As minhas razões, as minhas argumentações não prevalecem, não tem espaço. É o que Ele disse e acabou. É a palavra dEle, é a vontade dEle. Pronto. Ele continuou dizendo: daí em diante, só a autoridade é concreta para mim. A razão e o certo e o errado já não controlam mais minha vida. Aquele que conhece a Deus, conhece-se a si mesmo e, portanto, liberta-se da razão. Quando você conhece a Deus, você conhece quem você é. E você vai saber que você é você, aqui pequenininho, e que Deus é quem Ele
grande, poderoso, insondável. Outro texto que eu queria ler, que eu acho que eu já li na semana passada, está em Romanos, final do capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quem primeiro, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, a maneira de conhecer a Deus é pela obediência. Eu sei que é um caminho bem estreito, mas esse é o caminho. Deus fala e a gente não discute. Não há por que argumentar, por que assim, por que não é assado. Ele falou e acabou. E quem é sábio, obedece. A maneira de conhecer a Deus, então, é pela obediência. Quem ainda vive pela razão, não o conhece. Eu não tenho que questionar se devo ou não obedecer. É pela obediência que se elimina o conhecimento do bem e do mal que veio através da árvore do conhecimento do bem e do mal que veio através de Adão. Depois disso torna-se relativamente fácil obedecermos. Quinto e último lugar, a razão para a obediência nós a encontramos no fato de que Deus é Senhor. No livro de Levítico, capítulos 18 a 22, cada vez que Deus ordena certas coisas ao povo de Israel, ele acrescenta a frase: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que significa isso? O que ele quis dizer com isso? Algo mais ou menos assim: falei assim porque sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu não preciso acrescentar minhas razões. Eu sou o Senhor, eu sou a razão. Mais uma vez, ele falou, acabou. Deus diz e não se discute com Deus. Por que obedecer? Por que viver uma vida de santidade? Por que viver uma vida de pureza? Por que buscar a Deus? Por que ler a Bíblia todo dia? Por que orar sem cessar? Por que obedecer? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso é o suficiente. Se entendermos isso, nós não vamos viver pela razão. Você terá o desejo de dizer para Deus, ainda que no passado eu tenha vivido pela mente e pela razão, agora me inclino e te adoro. Qualquer coisa que tenhas feito é suficiente para mim, porque foste tu que o fizeste. É bastante sabermos que o Senhor é quem faz todas as coisas. Depois que o apóstolo Paulo caiu na estrada de Damasco, todo o seu raciocínio foi posto de lado. Ontem eu estava no evento, eu vou terminar, pode ficar tranquilo, vocês tenham paciência aí que eu já estou saindo, já estou terminando. Mas eu estava no evento e foi passado um trailer de um filme que está sendo exibido na Record. Quem já viu na quarta-feira? É um seriado. A Bíblia. O homem que produziu isso foi entrevistado ontem. É um homem de Deus que fez isso movido pelo Espírito de Deus. Esse filme foi feito debaixo de oração e jejum. E é um homem que serve a Deus.
Deus e anda com Deus, e foi muito bom poder ouvir o testemunho desse homem. E estou tentando agora me pedir por que eu ia trazer isso, mas é porque no trailer do filme que eu vi tinha um pedaço em que aparecia Jesus, Paulo perguntando: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a você percebe? É uma cena emocionante essa do filme, que Jesus aparece assim, com amor imenso para aquele que vinha perseguindo a sua igreja. Então, a pergunta que ele fez depois que caiu foi: o que queres que eu faça, Senhor? A sujeição ao Senhor foi imediata. Ninguém que conhece a Deus argumentará, pois a razão é julgada e posta de lado pela luz do Senhor. Argumentar com Deus é exigir que Ele obtenha o nosso consentimento para fazer tudo que faz. E Ele não vai pedir consentimento para fazer nada que Ele tem que fazer. Você já viu alguma autoridade pedir para quem está debaixo da sua autoridade autorização para fazer o que tem que fazer? Deus é suficiente em si mesmo, Ele não vai perguntar para ninguém se está certo ou se está errado. Quando Deus age, não tem nenhuma obrigação de explicar os motivos, porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Se tentarmos rebaixar Deus e fazê-lo discutir conosco, nós o perderemos, porque o transformaremos no igual a nós. Na argumentação não há adoração. Então, logo a obediência se ausenta, desaparece a adoração, desaparece o respeito. Quando nós julgamos a Deus com a razão, nós nos estabelecemos como deuses. Onde fica então a diferença entre o oleiro e o barro? Será que o oleiro precisa da permissão do barro para fazer o seu trabalho? Concluindo, que o glorioso aparecimento do Senhor põe um fim a toda a nossa argumentação. Convido você a fechar os seus olhos e a declarar mesmo para Deus que você não quer se valer da razão, da argumentação, para questionar Deus em nada, mas que você quer receber a palavra dEle, a direção dEle para a sua vida sem questionar, sem argumentar.